Abra sua Bíblia comigo em capítulo 25 de Gênesis. Eu vou ler dos versos 19 ao 27. Capítulo 25. Cada pastor tem um hábito, né? Vocês já viram um pastor pregar com café na mão? E viva o café, né, gente? Hã? Glória a Deus. Antes de ler a palavra, eu queria compartilhar a tarde que nós tivemos hoje. Hoje nós fomos para a casa do Bruno. E essa semana foi incrível, porque a pastora Fabi chamou um quartel-general aí, uma tropa, uma gangue de mulheres que oram, e elas invadiram a nossa casa toda segunda de manhã para orar. Ah, é para sempre? Foi a semana toda. E aí, teve um dia que eu acordei meio barro, meio tijolo, né? Não estava me sentindo muito bem e eu fiquei deitado. E nesse dia, eu não conseguia dormir, porque eu estava com dor de cabeça e estava com náusea. E eu fiquei prestando atenção. Eu deitado, eu fiquei escutando as orações. E ali deitado, eu fui profundamente abençoado através da oração dessas mulheres. Que unção que eu senti ali naquela cama, sabe? O clamor de vocês, queridas. E eu escutei as mulheres clamando pelos homens da nossa geração, pelos maridos, pelos sacerdotes, pelas mães, pelos filhos, pela nação, pela vida dos pastores dessa igreja, pela liderança. Mas foi diferente, foi um quebrantamento entre as mulheres. Eu pensei, Jesus, devia vir todo mundo aqui para casa, para estar aqui nesse momento. E hoje à tarde, nós fomos para a casa do Bruno, e tivemos um tempo de comunhão ali. E o mais gostoso é que na nossa comunidade, o mais pobre, ele faz uma ligação para o outro, fala assim, bora fazer um churrasco, e as carnes começam a chegar, sabe? E é carne, é bebida, e comida. Ou seja, não tem ninguém pobre aqui no nosso meio não, porque pobre não faz isso. Nós decidimos e nos reunimos hoje para almoçar, e quem quis ir foi. E foi chegando, e sobrou foi comida, não foi, Bruno? E a glória de Deus estava naquele lugar. E eu tenho entendido, a comunidade por amor, ela literalmente não tem posição. A nossa igreja, se a gente for para debaixo daquela árvore grandona que tem ali, ó, agora, e com as nossas vozes que temos aqui, abrimos as vozes para adorar ao Senhor, acredite, não tem um que sai vazio. Sabe o que tem de melhor nessa igreja? A presença do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Tem gente que não entendeu ainda. Existem pessoas que estão procurando o conforto, que é muito bom. Mas acredite, eu conheço pessoas que em determinadas situações, congregando em igrejas muito confortáveis e de estrutura muito forte, em situações extremas de suas vidas, eu já vi pessoas saindo de suas igrejas para irem lá na casa da irmãzinha, que ora e que Deus fala, buscando, correndo atrás de ouvir a voz de Deus. E a casa do Pai é onde tem a voz do Pai. Aonde não tem voz do Pai, pode ser qualquer coisa, mas não é a casa do Pai não. E hoje, você está na casa do teu Pai. Você pode dizer amém? Ele vai falar com você hoje. Você pode olhar para as pessoas que estão ao seu lado, para alguém e dizer, você vai sair hoje daqui melhor do que você chegou. Eu vou ler a palavra. Diz assim: os descendentes de Isaque
São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Quando tomou por esposa a Rebeca. Você sabe, Alice, que hoje que eu descobri que Isaque casou que eu lembrei que Isaque casou com Rebeca. E você tem uma filha que chama Rebeca e um filho que chama Isaque. Eu não sei se algum dia foi por isso que você colocou o nome dos seus filhos. E hoje que eu me lembrei dessa conexão que tem na nossa família, meus sobrinhos, e eu vi aqui, Isaque e Rebeca se casaram. Rebeca era filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e ela era irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Diga comigo, estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Você pode dizer, concebeu. A Bíblia está falando de uma mulher que era estéril, e daqui a pouco, no mesmo texto, fala que a mulher concebeu. Estéril, fértil. Estéril, fértil. Situação difícil, milagre. Problemas, resolução. Infértil, fértil. Morte, vida. No mesmo texto, está falando de uma história de milagre. Verso 22 diz: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, e eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca nos deu à luz. Quantos anos Isaque tinha quando casou com Rebeca? Quem lembra? 40. Quantos anos ele tinha quando Rebeca lhe deu filhos? Quanto tempo ele esperou? 20 anos. Pois bem, e agora eu entro no versículo da mensagem, verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Eu vou ler versões diferentes. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Outra versão, Almeida revisada. E cresceram os meninos, Esaú foi varão perito de caça, varão do campo, mas Jacó era um varão simples, habitando em tendas. Mais uma versão, Almeida revista e corrigida. Os meninos cresceram, Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador.
Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado e que gostava de ficar em casa. Você pode dizer amém? Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria: não leve sua convicção para o túmulo. Vamos dizer todos juntos: não leve. Vamos bem forte. Não leve. Uma escritora tem um livro que ela fala 5 coisas para fazer em vida. E ali ela conta que existem coisas na vida que você deseja fazer, mas você se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você. Você se preocupa com o que você mesmo vai pensar: nossa, eu fazendo isso? Você tem vergonha de fazer as coisas que você gosta. Você tem medo de ir atrás do seu propósito ou do seu destino. Existe sem números, uma classe muito grande de pessoas que foram enterradas, levando para o túmulo sonhos não realizados. Ao passo que Deus, Ele dá para as pessoas tantas habilidades, tanta capacidade de realizar, inteligência, autoconhecimento. Só que muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas que sonhamos em fazer por obstáculos que na grande maioria das vezes nós mesmos os criamos. E lendo este texto, eu percebi que não é somente conosco que os filhos nascem tão diferentes. Entenda que a Bíblia fala que um era caçador e dos bons. Ele não voltava para casa de mãos vazias. Ele não saía de casa falando: eu vou tentar pegar alguma coisa hoje. Ele saía de casa falando: eu estou saindo para vencer. Eu estou saindo para trazer o suprimento para dentro de casa. Ele era um bom caçador. Eles não caçavam por esporte. Eles caçavam para viver. Eles caçavam para se alimentar. Eles caçavam para suprir as necessidades da família. E a Bíblia que está dizendo que Esaú era caçador habilidoso. E Jacó gostava de ficar em casa. Gostava de fazer a comida. Jacó gostava de dar um trato na casa, deixar a casa brilhando. Existem pessoas que têm prazer, sabe, de ir arrematando os cantinhos da casa, organizando cada setor, cada gaveta, cada porta. Tem gente que gosta. Por quê? Porque ama ficar em casa. Quando eu conheci minha esposa, a primeira impressão que eu tive da casa da Fabiana foi que: quem é que já entrou em apartamento decorado? Quando você quer comprar um apartamento, você quer olhar, aí você vai no prédio e tem um lá que é o decorado. Quem já entrou? Levanta a mão. Não tem nenhuma mosca, é um brinco, né? Tudo organizado. Eu pensei: não mora ninguém aqui não, você vem aqui só para trazer seus convidados? O brinco. Hoje está melhor do que era, porque eu vim para melhorar a situação, não foi, irmão? O sofá era de uma cor, eu mudei. As paredes eram de um jeito, eu falei: não, assim não está, confia em mim. Aí fui lá e pintei as paredes, né? E fui mexendo, só que eu não perguntava para a Fabiana. Eu sei que eu sou doido, sabe, gente, às vezes. Eu fazia umas coisas, hoje eu falo assim: rapaz, porque a casa, embora a gente more nela,
a casa é da esposa, né? A casa é o jeito da mulher, né? Ela que dá o toque, né, feminino. Não é a gente muito, não. E tem hora que nem eu mesmo entendo muito. Mas a casa da Fabiana era um brinco. Ainda é, né, amor? Ainda é um brinco. É um brinco, assim, um pouco maior, sabe? Tem uns negócios brilhantes, tem uns negócios diferentes. Mas ainda é um brinco. Ela sabe. E aí, gente, eu olhava, puxa vida, qual a parte que você mais gosta de ficar na casa? Eu imaginei que, porque a Fabiana cozinha muito bem, né? Eu imaginei que ela, eu gosto da cozinha, né? Tem um monte de equipamento lá, uns negócios diferentes. Imaginei a cozinha. Ela, não, eu gosto de ficar no meu quarto. E a casa toda é intacta. O pior é que o quarto também era intacto. Eu falei, minha filha, tu não se move. Ela dorme, gente. Posso contar, né, amor? A Fabiana dorme. A parte que ela dorme, se ela levantar, não mexeu, não. Não amarrou, nem amarrota o lençol. Como uma pessoa pode ser assim? Mas é o jeito dela. Ela está agora, ela quer, sempre quis, né, um memorial na casa para ela colocar as lembranças, as memórias. E hoje ela estava me mostrando as coisas que ela quer para ter o memorial dela. O fato é que a Fabiana, ela gosta de uma casa muito bem organizada. E eu também. Eu só não sou a pessoa que organiza, mas eu também gosto, muito. E eu sou o caçador. Eu gosto de ir para a rua. Como diz aquela música daquela igreja lá, né? Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Aquela celebração lá. Eu amo, gente, ir para a rua, ver gente, abraçar o povo, entupir minha casa de gente. Se tem uma coisa que eu gosto, hoje é entupir a casa do Bruno, né? Pedir para ele. Gente, eu acho bom demais. Ou seja, nós somos a tampa e a panela. Cada um é de um jeito. E quando são os filhos? Como fala aqui de Esaú e Jacó. Eles eram totalmente diferentes. Um era caçador e o outro gostava de ficar em casa. O que eu aprendo com isso, queridos? Que Deus não é doido e nem errou. Ele fez cada filho com uma habilidade, com um talento, com um dom, com áreas de debilidade também, para que ele não se ache autossuficiente e ele dependa de outras pessoas. Vou só te contar um segredo, é para isso que existe igreja, porque um vai cuidar do som, o outro vai cuidar do vídeo, o outro vai cuidar do áudio, o outro vai abrir o culto, o outro vai ministrar o louvor, cada um instrumento, o outro vai cuidar do espaço kids, o outro vai servir a água. Alguém limpou essa igreja para nós estarmos aqui hoje. Faz favor. Sobe aqui. Me cumprimente. O que faltou? O encaixe do meu polegar, né? Ou seja, se eu tivesse uma gangrena aqui nesse polegar, um dedo ferido, e eu amputasse ele ia parar a minha dor, mas ia fazer muita falta, sim ou não? Ó, pega aí. Agora deu certo, né? É o encaixe aqui, né? O polegar. Obrigado. Cada dedo tem uma função. Não tem, pode perceber que não tem nenhum do mesmo tamanho e nem da mesma circunferência, né? Um é mais grosso que o outro, um é maior ou menor que o outro, porque cada um tem uma função, cada órgão do corpo tem uma função, e não existe entre nós o que seja mais ou o que seja menos, existe cada um no seu quadrado, cada um na sua função, cada um no seu dom, cada um na sua habilidade, e na minha debilidade, Deus traz alguém para perto de mim, para me completar, para que eu cumpra o propósito de Deus, o qual Ele escreveu ao meu e ao seu respeito. Deus não fez o homem para viver só. Ele fala, far-lhe-ei uma companheira idônea, porque o homem andava murcho. Imagina, gente, o homem andando,
arara, aqueles bichos tucano, que é uma ave que eu acho muito bonita, né? Elefante, girafa, que animal lindo, né? Tudo animal maravilhoso, natureza, água linda, peixe, né? Tudo colorido, céu, estrela, lua cheia. O que adianta ter a lua cheia o homem sozinho? Ele ia ficar romântico com quem? Com a girafa? Aí Deus vai e faz uma companheira. Por quê? Para completar. Onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Esses dois meninos, eles eram diferentes. Quem aqui é pai de mais de um filho? Levanta a mão. Ou mãe. Alguém pode ficar de pé e me dizer que os seus filhos são um igual ao outro? Ainda que sejam gêmeos. Tem alguém que tem filho igualzinho ao outro? Na personalidade? Tem? Não existe. São diferentes. E extremos. E aí entra onde o Senhor falou comigo, nessa palavra, que nós entregamos para Deus aquilo que nós temos habilidades, aquilo no qual nós somos bons, aquilo no qual a gente sabe fazer com destreza. E aonde eu não sei fazer, eu peço o outro, né? Você pode fazer isso? E a gente vai juntando e vai fazendo. E o Senhor falou meu coração nessa semana sobre esse texto, e eu tentei ir um pouco mais fundo a respeito de, mesmo nós tendo muitas diferenças entre nossos irmãos, mesmo eu tendo diferença entre os outros pastores que tem aqui, mesmo eles tendo diferenças entre eles e a minha pessoa, cada um se esforça para fazer aquilo que é bom. Tinha um buraco aqui um dia desse, não sei se alguém viu. Alguém consertou, ele não se consertou sozinho. Alguém entendeu, falou, eu sei arrumar aquilo ali. A pessoa veio aqui e arrumou. Alguém foi e colocou as lâmpadas, que não tinha essas aqui. A pessoa veio aqui, eu morro de medo de tomar choque, eu não gosto de mexer com parte elétrica. Alguém veio e consertou. A pessoa fez aquilo que ela sabia fazer. E eu tenho uma pergunta para te fazer essa noite. Além da sua habilidade, o que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração essa noite, para que você faça por amor ao reino de Deus? Eu explico. Existe algo que eu sei fazer, que eu sou muito bom, e eu vou lá e faço. Eu trabalho há alguns anos com análise comportamental, onde eu já apliquei teste a algumas pessoas aqui, inclusive da igreja. E lá existe uma área que se chama motivadores. Todos nós, seres humanos, temos 7 motivadores. Temos o estético, o econômico, o individualista, o político, que tem a ver com relacionamentos, não é política. O teórico, e aí vai. O altruísta. Eu estava conversando com uma pessoa, que eu, por acaso, eu já fiz o teste comportamental dela, e ela me disse o seguinte, inclusive, falei com essa pessoa hoje, de novo, um amigo, ele já veio aqui na igreja, alguns o conheceram, ele traçou uma estratégia de vida, ele estudou. Eu me lembro que esse meu amigo, ele andava a pé, com um instrumento de saxofone na mão, ia para a igreja, tomava sol, chuva, mas estava lá fiel ao Senhor. E ele queria vencer. Eu me lembro que um dia outro amigo meu falou para esse meu amigo que não tinha nada. Ele dormia na casa do avô, veio para Brasília para estudar, e ele trabalhava em loja de shopping, ganhava pouco e falava assim, eu tenho um sonho de ser policial. Meu amigo um dia falou para ele, senta numa cadeira, estuda de 10 a 12 horas por dia, passa um concurso, escolhe alguém para ser sua companheira e realiza os seus sonhos. E ele estudou,
E quando ele estudou por 2 anos, que ele passou no primeiro concurso, ele foi um avalanche. Ele passou em 10 concursos. E ele foi tomando posse, até chegar no que ele queria. Passou no Interpol, passou no Ministério Público, tomou posse nesses. Ele tomou posse de uns 4 lugares, até que ele chegou na PRF. Eu falei para ele, por que você quer ser policial? E ele me disse, porque eu quero ser piloto de helicóptero, da PRF, é meu sonho. Eu falei, ok. Como é que tu acha que tu vai chegar nesse nível com a competição extrema que tem no Brasil, tantas vezes desonesta? E ele falou, eu tenho uma estratégia. Ele traçou uma estratégia. Um dos testes em viagem, ele quase morreu. Um colega que estava junto dele no teste morreu na hora afogado, onde eles ficam com aquela roupa pesada, com as mochilas no meio do mar, né? E é um teste de sobrevivência. O colega não aguentou e morreu, e ele foi desacordado, quase morreu. Passou no teste, e ele foi avançando. E ele tratava umas estratégias tão malucas, que eu falava, esse cara, onde ele quer chegar? Resumo da ópera, ele chegou. Ele se tornou um piloto de helicóptero, da PRF. E foi avançando na carreira, se tornou o responsável de um setor. Ele foi morar no Pará, depois ele sonhava em morar em Santa Catarina. Deus deu para ele a oportunidade da remoção. Ele foi, mora lá numa casa beira-mar, num pico lindo, maravilhoso. Já tem outras posses que ele foi construindo ao longo do tempo. E aí ele me aparece de repente dizendo assim, eu quero mais. Eu falei, como assim? Aí ele me disse, porque eu cheguei onde eu queria, e lá eu percebi que eu não realizei algumas áreas da minha vida. E na conversa que eu estava com ele, aí eu sempre, quando eu estou conversando com alguém, que eu já preenchi o teste da pessoa, já submeti ele ao teste, eu abri o teste dele, fiquei escutando ele falar, e fui observando. Aí eu falei assim, tá, mas qual é o teu objetivo? Ele falou, o meu objetivo, eu quero trabalhar com biogenética. Quero trabalhar com genética. E eu quero ajudar, por exemplo, uma família que não tem condições, eu quero pegar a genética dele, com a genética dela, e extrair o que tem de melhor dele, com o melhor que tem dela, se tiver possibilidades de ter alguma anomalia, extrair isso, e ajudar esse casal a pegar o melhor do casal, para que o filho chegue num ponto mais alto. Isso é fantástico, né? Ele falou, e eu quero fazer isso porque eu quero ser um médico para ajudar as pessoas, porque o que eu juntei na vida, ele não tem nem 40 anos, o que eu já juntei na vida hoje, eu quero viver para ajudar as pessoas. E ele falando, e eu fui olhar no perfil dele, nos motivadores dele, o altruísta dele, e eu vi que o altruísta dele era baixo. Aí eu penso, se uma pessoa que tem um altruísmo baixo, altruísmo significa servir, ajudar pessoas, né? Gente que tem prazer em ajudar as pessoas, que tem um altruísmo muito alto, que não era o caso dele. Aí eu falei para ele, mas você sabe que você não tem altruísmo tão alto para você fazer o que você está dizendo que você vai fazer. Isso é firula ou por que você está dizendo isso para mim? Ele falou, eu nem sei te explicar, mas isso está ardendo dentro do meu coração. Aí eu trago para a mensagem, onde eu quero chegar. A pergunta que eu fiz aqui para vocês, além da sua habilidade, ou apesar da habilidade que você tem, que Deus te deu, o que o Espírito Santo faz arder dentro do teu coração, para que você faça algo que nem é da sua habilidade, não tem a ver com a habilidade que você tem, você é deficiente nessa área, mas você tem vontade de fazer isso, sabe? Às vezes, quando o Espírito Santo está ardendo dentro de você, do seu peito, faz tal coisa, mas você não sabe nem como que eu vou fazer isso. Eu não levo jeito para isso. Eu não sou bom nisso. Mas aquilo fica pulsando dentro do teu peito, dentro do teu coração. Aí eu falei para ele, eu entendi. Você está me dizendo que você não tem habilidade para isso, mas algo pulsa forte dentro do teu coração. Sabe qual é o nome disso? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ir para a igreja, não tem nada a ver com carregar a Bíblia debaixo de braço, cantar, levantar a mão para adorar.
tem a ver com relacionamento com Deus. Quando você se relaciona profundamente com Deus, ainda que no seu estado natural você não tenha habilidade para tal coisa, você vai ter que se esforçar muito, talvez. Existe o estado natural e o estado adaptável. O natural é aquilo que você faz com o pé nas costas. O adaptável é aquilo que você se esforça um pouco mais. Você vai lá, resolve e volta para casa e volta a ser quem você é. Bota o terno, vai para a rua, realiza suas tarefas, bota a farda, vai para a rua, realiza suas tarefas, volta para casa, bermudão e chinelo. Eu me sou mais confortável de bermudão e chinelo. A farda é para cumprir com a minha obrigação. Mas o meu natural é o bermudão e chinelo. E quando você de bermudão e chinelo, você totalmente à vontade, meu amigo e minha amiga, você enxerga que tem algo próximo de você, que não tem nada a ver contigo, mas dentro do teu peito, algo fica latejando lá dentro, falando assim, você precisa fazer aquilo, você precisa botar a tua mão naquilo ali. É porque não tem a ver com você. É porque não é sobre você. É sobre Ele. É sobre Jesus. Quando você sente que existe uma tarefa, não existem pessoas que falam assim, Deus me deu uma tarefa de fazer tal coisa. Quando geralmente ela diz isso, ela já fala num tom de desafio para a vida dela. Vai ser muito desafiador. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu preciso fazer isso. Essa tarefa que você sente que Deus te deu, se chama propósito, se chama chamado, se chama reino de Deus. Todo mundo aqui cresceu ou rezando ou orando o Pai Nosso, dizendo, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como no, o pão nosso de cada dia dá-nos, vocês sabem, né? Venha o teu reino. Você fala desde pequeno para Deus, venha o teu reino. E nessa noite de domingo, dia 4 de setembro de 2022, Deus tira você da sua casa, traz você para este lugar, para ouvir uma única frase, que é, pelo que o teu coração bate. Qual é a palavra que grita dentro de você? Se você não tem uma palavra que pulsa dentro de você, você pode ser adolescente, você pode ser jovem, você pode ser adulto, você pode ser ancião. Se você não tem uma palavra que desde pequeno, algo que mexe dentro de você, se eu chegar com o microfone, chegar perto de você e agora falar, o que é que tem dentro de você desde pequeno, que te gera uma interrogação, que te saculeja, e você até hoje não realizou? Eu tenho certeza que cada um aqui tem algo dentro do peito. Eu não sei aonde você andou durante toda a sua vida. Eu não sei as coisas que você fez, que você realizou, que você conquistou, que você ajudou, que você transformou, que você tomou pau, que você tomou ré, que você teve prejuízo, que você não avançou, que você perdeu, que você conquistou. Mas o Senhor nessa noite me traz neste lugar para dizer para você que isso que tem dentro do teu peito aí, batendo, e você nunca parou de pensar nisso, se chama o propósito de Deus para a sua vida. Propósito tem a ver com destino. Eu perguntei essa semana para minha filha. Estávamos conversando até chegar na pergunta: para que nós existimos, filha? Ela, para cumprir um propósito? Falei, sim. E qual é o teu propósito, filha? Ela disse para mim, boa pergunta, pai. Tem 12 anos, está sendo formada, o caráter, o perfil comportamental, mas o Espírito Santo a permeia desde quando ela estava na barriga da mãe dela. Você e eu somos vigiados pelo Senhor, pelos anjos,
pelo Espírito Santo desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. Está escrito a seu respeito que dia tal, dia X, dia Y, dia Z, você estaria neste lugar, erguendo suas mãos para adorar o Senhor, confessando Jesus como Salvador, reconhecendo que com Ele você vai longe, sem Ele você vai nem na esquina. Quando eu estacionei o carro aqui na porta, eu comentei com a Aline, eu quero terminar o culto hoje com tal canção. Não foi, Aline? Aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim, se você estiver vivo, né? Quem garante? Já existiram muitas pessoas que entraram numa reunião como essa e não saíram vivos. Eu já vi vídeos, alguém que já deve ter visto, pessoas infartando no meio de uma reunião, no meio de uma aula, no horário de trabalho, sair para trabalhar e não voltar mais para casa, de lá para o necrotério. Você acha mesmo, porque você tem 14 anos, 12 anos, 20 anos, 30, 50, ninguém pensa que o pai vai enterrar o filho, né? Conversamos sobre isso hoje. A ordem natural é o quê? Filho enterrar os pais. Mas quando, minha esposa até citou hoje, quando os pais não honram os filhos, quando os filhos não honram os pais, perdão, ele vive menos. Nós temos um pai. Nosso pai tem 74 anos. Ele errou na vida? Sim, eu errei. Errei também. Minha filha vai errar também. Todos nós. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É bíblico. Mas não é porque o meu pai errou que me dá o direito de desonrá-lo. Eu não sou obrigado a fazer tudo por ele, porque eu não tenho, aos olhos de Deus, obrigação de fazer tudo por ele. Eu tenho com a minha esposa e com meus filhos, com a minha família. Mas eu devo honra. Filho que honra pai, vive muito, vive mais do que o normal. Filho que desonra o pai, vive pouco. Eu amo quando você manda as coisas do seu pai, e eu vejo quando você fala dele, seu coração constrange que você está longe do seu paizinho. Deus vê o seu desejo de honrar o seu pai. Voltando aqui sobre propósito. Tem pessoas que levam para o túmulo os seus sonhos e não realizam porque se preocupam com o que as pessoas vão falar. Tem aquele vídeo aí, Alexandre? Eu queria que você assistisse esse vídeo, acho que tem uns 7 minutos. Já estamos quase terminando.
olhos por um minuto. Não conheço o teu coração. Eu não sei para quem Deus quis falar essa noite. Esaú era um caçador. Jacó era um administrador em casa. Ambos fizeram muitos feitos sobre a terra. Talvez um dia você tenha tido um sonho de viver algo, e até hoje, à altura do campeonato, até hoje, você não realizou esse feito que Deus incomoda o teu coração para você viver. Deus constrange você em algo que nem você sabe porquê, mas você precisa viver essa vida, viver esse projeto, viver este sonho, viver esta tarefa. Talvez você tenha sido podado pelo pai, pela mãe, pelo patrão, na profissão que você está, talvez não sendo a que Deus tem para ti. Você tem filhos diferentes uns dos outros, e talvez você esteja fazendo com um filho teu o que aquele pai fazia com aquele filho. O filho gritava dentro dele para viver algo, e o pai queria que ele vivesse outra coisa, até que o pai entende qual era a motivação no peito do filho. Você já parou para escutar o teu filho e tentar entender qual é o dom que Deus dá para ele? Ou você já parou para clamar ao Senhor por aquilo que grita dentro de você desde a sua infância e até agora você ainda não fez? Você já parou para pedir para Deus tomar o controle da tua vida e te ajudar a realizar uma missão que talvez nem tenha a ver com as tuas habilidades? Mas você precisa viver isso, porque tem a ver com reino, tem a ver com propósito e chamado. Talvez você tenha muitos dons e habilidades, mas talvez o teu chamado, talvez algo que você ainda precisa fazer, não está dentro das tuas habilidades, porque Deus quer fazer de você um provérbio na terra. Deus quer soprar o teu nome nas nações. Deus quer fazer você ir além, ir mais longe do que tudo que você já fez e realizou. Mas sempre houve algo que impediu ou impede você de realizar o propósito de Deus para a tua vida. E nessa noite, com muito temor, eu venho aqui orar por você que sente que tem uma missão, que você tem um chamado, independente da tua idade. Se você é criança, jovem, adolescente, adulto, talvez os teus pais ainda não tenham entendido porque você é do jeito que é, mas Deus está de olho em você. Deus conhece. Existem pessoas que desde pequeno têm um jeito e elas nem sabem por que são assim, e hoje elas estão desempenhando algo que gritou dentro delas desde criança, mas elas entendem, ou elas estão fazendo e vivendo o propósito, ou elas ainda estão fazendo somente o que é da habilidade delas. Mas quando ela vê fugindo da habilidade e descambando para o outro lado, que ela não sabe se vai dar conta, é onde ela entra no campo da dependência do Espírito Santo, onde ela vai viver algo que Deus tem para ela viver, que ela não sabe como vai fazer, e por isso ela precisa de depender de Deus, porque nesta seara, neste propósito, nesta missão, você só vai ter vitória se você tiver total dependência do Espírito Santo, do seu amigo Jesus. E hoje à noite eu queria orar somente
por aquelas pessoas que sentem que tem uma missão que precisa ser cumprida, mas elas sabem que com a força que tem, ainda não vai dar para chegar. Se existe alguém no nosso meio que se identificou com essa mensagem de hoje, eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar essa noite, para que Deus, Ele caminhe com você nesta seara,